Os cristãos são a alma do mundo. Esse é um trecho de algo que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Olá, meu irmão, minha irmã, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E hoje eu quero trazer para vocês aqui, se você não conhece ainda, eu te convido a procurar ela inteira, tá bem? Que é a Carta a Diogneto. Gente, isso é um grande tesouro que nós temos, é um documento muito antigo e eu vou trazer alguns detalhes dele a mais aqui. E eu vou trazer apenas um trecho dessa carta pra gente no vídeo de hoje, que é algumas partes dos parágrafos 5º e 6º, mas ela é bem mais extensa, tem muito mais conteúdos e é de uma riqueza imensa. Então, o que é essa carta de Diogneto? Ela descreve como viviam e como eram os cristãos, da antiguidade, os primeiros cristãos, e por que eles insistiam em permanecer ao lado de Cristo, mesmo com uma vida tão dolorosa, mesmo com uma vida em situações às vezes tão precárias. Então essa carta vai descrever a essência nela, e é interessante, olha isso daqui, de uma parte que eu encontrei, alguns dados bem teóricos assim sobre o que é essa carta. Então o texto, de origens, a origem dela não é precisa, tipo, quem escreveu a carta, a gente não tem precisão de quem escreveu. Essa é uma carta, gente, isso é um conteúdo muito estudado, por aqueles que vão fazer teologia. Eu rezo com essa carta, eu pego essa carta para rezar, a gente usa essa carta de Diogneto para dar formação de história da igreja, para dar formação sobre Bíblia, porque ela tem traços assim, por exemplo, se a gente pega Atos dos Apóstolos, como viviam os primeiros cristãos, a gente encontra aqui. Então essa carta de origem, que a gente ainda não consegue, a gente não tem precisão quem foi que escreveu, mas a gente sabe que foi a Diogneto, essa carta foi para ele. Então ela foi encontrada no ano, por volta do ano de 1436 em Constantinopla, junto com vários outros manuscritos endereçados a certo Diogneto. Então esse Diogneto aqui, nesse texto que eu busquei, diz até assim: o destinatário do escrito era um pagão culto, interessado em saber mais sobre o cristianismo, aquela nova religião que se espalhava com força, gente, e com novo vigor por todo o Império Romano. Então esse tal Diogneto aí, ele queria saber que é essa religião, que é este novo povo que está se espalhando com tanta força, e continua assim, e que chamava a atenção do mundo pela coragem com que seus seguidores enfrentavam os suplícios de uma vida de perseguição e pelo amor intenso com que amavam a Deus e uns aos outros. Então isso intrigava esse Diogneto e talvez tantos outros, Então essa carta ela contém essas informações. Quem são os cristãos? O que move esses homens e essas mulheres daquele tempo? O que move o coração desses homens? Então eu quero trazer para você, gente, por que eu senti de trazer? Porque primeiro é uma riqueza, a gente, como eu falei, dá para rezar com essa carta, a gente encontra aqui vigor, a gente encontra aqui base, a gente encontra aqui primeiro amor. Quando a gente lê na Bíblia, no Apocalipse, é preciso voltar ao primeiro amor, A gente encontra aqui primeiro amor. Como nós cristãos devemos realmente viver, pelo que a nossa alma deve arder. Então, gente, olha só um trecho que eu quis pegar apenas dessa carta, e eu te convido mais uma vez a procure essa carta inteira, tá bom? Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Olha o que esse autor dessa carta vai dizendo sobre os cristãos. Os cristãos vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. E São Paulo diz muito sobre isso, São como estrangeiros. Então, olha o que diz esse autor. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis.
amam a todos e são perseguidos por todos. Veja se isso não é o que o próprio Cristo nos ensinou, né? Amem aqueles que vos odeiam. E nós cristãos somos chamados a isso, gente. Amar a todos, entregarmos-nos inteiramente por todos, mesmo que todos nos persigam. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. Olha só quantos cristãos eram martirizados neste primeiro tempo da igreja e ainda o são até hoje, né? Quantos irmãos estão perdendo a vida em nome da fé? Mas é morrendo que se vive para a vida eterna, é dando a sua vida que vivem. E olha, o motivo dessa carta, né? Esse Diogneto, ele queria saber o que faz esses homens e essas mulheres quererem permanecer com este Deus e amá-lo tanto, sofrendo essas contrariedades. É o Deus verdadeiro, é a religião verdadeira. Gente, eu vibrava lendo isso daqui para preparar esse vídeo para vocês. E continua. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. Gente, olha isso. Olha o que nós vivemos com Deus. Eu sou pobre, mas disponho de tudo. Eu não tenho, mas eu sou capaz de dar tudo porque eu tenho Deus. Aqueles homens tinham Deus e por isso arrastavam uma multidão de pessoas com eles. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram, como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros. Os gregos os perseguem. E quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Por que os perseguiam? Por que mataram o Cristo? Por que, né? Por que os perseguiam? Porque existe essa força maior que atrai e que a gente não tem como controlar. Então, permaneçamos firmes, irmãos, permaneçamos firmes na nossa fé. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Nós somos a alma do mundo, os cristãos são a alma do mundo, meus irmãos. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. Gente, e olha que riqueza, eu não li tudo ainda que eu marquei, olha, ainda teria um bom tanto aqui, mas eu confesso que o que eu li eu já me enchi tanto e espero talvez ter tocado um pouco mais o teu coração para que você não desista da tua fé, para que você não desista do teu lugar no coração de Deus, porque Deus nunca desiste de você, Deus nunca desiste, né, da tua santidade, da tua conversão. Deus nunca desiste. Deus nunca se diz, né? Hoje eu quero você santo, amanhã eu não quero. Não, Deus jamais fala isso. Deus só não vai deixar de te amar, né? Tem até uma letra de uma música que diz assim. Então, é hora mais do que nunca, meus irmãos, né? Há poucos dias eu lia um trecho de uma carta que Santa Teresinha escreveu à sua irmã Celina. E no finalzinho de sua carta, né, algo forte dessa carta, ela dizendo que o nosso esposo é um esposo de sangue, né? Ele quer tudo, até o martírio se for preciso, e Jesus é assim, Jesus foi assim com esses primeiros cristãos, mas ele arrebata, sabe? Ele toma a nossa vida e não tem como a gente querer deixar, gente, não tem como. Quem realmente foi conquistado e tomado pelo Cristo não tem como querer deixá-lo, de forma alguma não tem como. E no final da carta, Santa Teresinha escreve assim para sua irmã, né? Talvez eu erre alguma palavrinha, mas o sentido é esse. É o martírio que começa, subamos na arena. Então, não importa o martírio, a entrega que você tenha que passar, talvez é esse martírio do dia após dia, então é o martírio que começa, é a entrega que começa, e nós não seremos capazes de defender o Cristo lá na frente se hoje nós não o defendermos, se hoje nós não vivemos como verdadeiros cristãos convertidos e santos.
nós não seremos capazes de subir a arena de um martírio lá na frente se dia após dia nós não vivermos como esses que querem ser entregues pelo Cristo, entregues por amor a Ele, entregues inteiramente ao próprio Cristo. Faça de mim, Senhor, o que tu quiseres. Então, meu irmão e minha irmã, vivamos como verdadeiros cristãos. Abracemos a nossa cruz, amemos, honremos o nosso nome de cristãos e não desistamos. E viva Cristo Rei!